podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Apresentado por Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast da JM Consultoria, o podcast Impulsiona e Transforma. Feliz ano novo a todos. Hoje estamos aqui com o Dr. Matheus Costa, advogado da Agnaldo Costa Advogados. Matheus é especializado em direito tributário. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, Rafael, tudo bem e você? Tudo bem também, obrigado pela presença. O assunto de hoje que vamos discutir com o Matheus é teses tributárias e recuperação de tributos. Esse é um assunto de extrema importância para os empresários. Dr. Matheus, antes de qualquer coisa, conte-nos um pouco o que faz a Agnaldo Costa Advogados. Claro. A Agnaldo Costa Advogados é um escritório de advocacia que começou as suas atividades em Americana e foi fundado em 1973. E nossa principal especialidade é no direito empresarial e tributário. Matheus, muito tem se falado de algumas teses tributárias importantes. Uma delas sendo a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Explica um pouco para a gente do que se trata. Então, Rafael, essa é uma tese tributária muito importante, que ela já vem sendo discutida no judiciário há alguns anos. É uma tese que ela se aplica a empresas que estão no lucro real ou no lucro presumido. Essa tese ela trata da bitributação, ou seja, tributo cobrado sobre tributo. Ela já foi julgada pelo Pleno do STF e a lógica é retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Consequentemente, baixando a base de cálculo, aquilo que se vai recolher a título de PIS e COFINS também vai ser menor, ok? Essa tese ela tem dois efeitos. Um efeito imediato para o futuro, ou seja, através de uma liminar, a gente consegue essa exclusão imediata para que a empresa já tenha uma diminuição nessa carga tributária, e também tem um efeito para o passado, que é a restituição daquilo que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos. Então tem empresas por aí que têm um valor interessante a restituir. Bacana. Outra questão importante que tem que se falado bastante é do valor de juros e multas sobre dívidas tributárias. Dr. Matheus, existe um limite para isso? No âmbito estadual e no âmbito federal, é muito comum que exista a cobrança de multas acima do limite permitido na lei, né? E cabe aos contribuintes ficarem espertos com relação a isso e entrarem com as medidas cabíveis. É muito comum, por exemplo, que o Estado cobre multas acima de 100% do valor do débito principal, ou seja, existem multas por aí na ordem de 200% do valor do tributo, né? E isso é ilegal. Além disso, existe também a questão dos juros. No estado de São Paulo, por exemplo, até o ano de 2017, existiu uma lei que permitia a cobrança de 0,13% ao dia a título de juros moratórios, ou seja, estavam onerando demasiadamente os empresários, né? As empresas de modo geral. Legal, Dr. Matheus. E por fim, uma última pergunta. Vamos falar um pouco da inclusão do custo da energia na base de cálculo do ICMS. Isso é uma prática ilegal? Hoje, Rafael, existe a cobrança da tarifa de uso do sistema de distribuição, que é a sigla TUSD, que você pode encontrar na sua conta de energia, tá? E essa tarifa, ela é incluída na base de cálculo do ICMS cobrado na conta de energia elétrica. E o Judiciário, especialmente o STJ, entendeu que essa inserção dessa tarifa na base de cálculo do ICMS cobrado na conta de energia é ilegal. E aí, muitas ações no Judiciário estão discutindo essa questão e existe já um entendimento predominante de que essa cobrança de fato é ilegal. Então, o empresário que tiver interesse em discutir essa questão, ele pode propor uma ação judicial. E geralmente a economia que ele vai ter na conta de energia elétrica é na ordem de 6% a 7%. Bastante interessante, Matheus. Bom, pessoal, quem tiver mais dúvidas, podemos passar os contatos do Dr. Matheus para ele bater um papo com vocês. Dr. Matheus, obrigado pela presença. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Um grande abraço. Bom, você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Estamos de volta agora em 2020. Na semana que vem teremos mais um episódio com perguntas de vocês sendo respondidas pelos Jabas. Mande a sua pergunta aqui pelo WhatsApp. Obrigado. Semana que vem tem mais. Um abraço. Até lá.
Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma. O podcast da JM Consultoria.